Boa tarde, sou o professor Silvio Alves, professor então da disciplina de processamento de sinais. Vou fazer uma breve introdução sobre microcontrolador, microprocessador, PLC e SDCD. Então, os microcontroladores são computadores digitais que realizam operações em sequência, sem intervenção humana. As operações são programadas por um programador que segue uma lista de instrução, que compõe a linguagem de programação. Esta linguagem pode ser o Assembly, o C++, pode ser o Basic T, pode ser Java, enfim, uma linguagem de programação. Os microcontroladores são conhecidos como computadores embutidos em circuito integrado. Em um microcontrolador podemos encontrar memória, CPU, entradas e saída. Alguns ainda possuem periférico como conversores analógico-digital, digital-analógico de sinais. Os microprocessador é um circuito integrado que possui uma poderosa CPU, unidade central de processamento, e o microprocessador que processa informações de uma memória ou de um periférico. O que são sinais analógicos? Os sinais analógicos é qualquer sinal contínuo cuja variação no tempo representa a variação de uma grandeza física, fazendo assim uma analogia entre grandeza e sua representação elétrica. Exemplo de grandeza física que pode ser representada por sinais analógicos são temperatura, pressão, nível de um líquido ou reservatório. Exemplo de sinais analógicos de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Ou seja, podemos, por exemplo, definir que uma temperatura na faixa de 0 a 100 graus Celsius será representada por um sinal de 4 a 20 mA. Dessa forma, quando a temperatura for 0 graus, o sinal será de 4 mA. Quando a temperatura for de 50 graus Celsius, o sinal será de 12 mA. E quando a temperatura for de 100 graus Celsius, o sinal analógico terá 20 mA. Então, nessa disciplina, conforme o nosso plano de aula, nós vamos explicar o funcionamento do sistema digital de controle, aonde esse sinal analógico sai de um elemento que está situado lá no processo. Esse sinal ele deve seguir até chegar no controlador. Então esse sinal pode ter ruídos, pode ter alguma interferência, ou ele pode diminuir a sua intensidade, sendo necessário então processar esse sinal. Então nessa disciplina será verificado como fará esse processamento, qual a distância que é necessário fazer esse processamento entre o elemento e o controlador. Nós vamos estudar a disciplina com base em microcontroladores. Esses microcontroladores poderão ser, em uma indústria, controladores PID. Conforme o tamanho da indústria, será necessário um sistema supervisório. Mas o supervisório ele não atenderia para uma indústria de grande porte. Então, neste caso, se faz o uso de SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído, que agrega, então, milhares de controladores, né, PID, em um equipamento só. Então, todo esse SDCD ele recebe sinais de milhares de elementos que estão no processo. Elementos de nível, elementos de temperatura, elementos de pressão, pressão de tanque, pressão de reatores. Então, todo esse sinal analógico ele vai ter que ser processado até chegar no PLC que está lá no gabinete. Então, para isso, existe uma série de técnicas. A disciplina ela requer um total de 180 horas para verificar todo o conteúdo. Este conteúdo ele abrange desde a eletrônica básica, que inclui, no caso, fontes de alimentação, transformadores, diodos para retificação, né, resistores, capacitores, associação. Então, é uma disciplina que envolve todo o conhecimento de eletrônica básica necessário para concluir essa disciplina. Confecção de placas de circuito impresso, né, que o aluno vai ter que dar manutenção nesses equipamentos. Caso ocorra algum sinistro ou danificação, ele poderá confeccionar essas placas, então ele vai ter que aprender a fazer isso, aprender a fazer essas fontes.
né, fonte estabilizada, e também ele vai ter que aprender a linguagem de programação, como se programa os controladores, como se programa o PLC, como que ele faz o carregamento do programa, como que ele compila os dados para o PLC, para o SDCD, como que ele faz essa transferência, e como esse sinal ele vai chegar até o SDCD. Então, o aluno vai aprender, como foi comentado, a questão de entradas, os sinais que entram, e saída, os sinais que saem. Os sinais que entram analógicos e os sinais que entram digitais. E os sinais que saem analógicos e os sinais que saem digitais para o processo. Então, esse plano de aula é somente para a ação da introdução da disciplina. Também apresento um pequeno exercício que consta de acionamento através de um microcontrolador, de LEDs, que são diodo emissor de luz, que nesse circuito ele vai utilizar, no caso do PLC, o pino 1 e o pino 0, né? Conforme o PLC, ele vai aplicar uma tensão, e nesse circuito, né, o aluno já vai se familiarizar com resistores, né, com resistência de 470 ohms, para a proteção do diodo, diodo que é o LED emissor, diodo emissor de luz. Então ele fará uso desse resistor. Então eu estou enviando também esse exercício, né, com exemplo do hardware, para montagem, o aluno já se familiarizar com a eletrônica, e também a programação para fazer então com que esses LEDs acendam ou desliguem conforme a programação. No caso, este programa aqui está sendo feito para lâmpadas de sinalização de portão em um shopping center ou uma garagem. Então, essa automação aqui é uma automação básica, né, começando apenas acionando LED, né, diodo emissor de luz, até o aluno chegar ao ponto de acionar motores, né, motores de grande porte, aí vai até 2.000 kW, né, igual existe na indústria aqui em Santa Catarina, utilizando inversores de frequência, utilizando soft start, né. Então a disciplina é bastante complexa, né, então será necessário para ver toda ela 180 horas.